E nos próximos capítulos da Rainha da Sucata, Mariana transfere suas ações para Maria do Carmo. A atitude deixa Renato completamente chocado, e ele passa a ameaçar todos ao seu redor. Antes, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Maria do Carmo aguarda ansiosa com Mariana Caio a chegada do advogado Ademar. Nervosa com a demora, ela elogia Ademar e diz que nunca conseguirá retribuir tudo o que ele fez. Ao chegar, Ademar pede calma quando perguntam sobre a transferência das ações. Armênia desconfia que Gerson esconde um segredo. Ele diz que prometeu a Maria do Carmo não revelar nada, pois a ama, mas teme a reação dela. Alaide reflete sobre Rafael, o bebê e a reação da mãe ao saber da gravidez. Laurinha revela a Adriana que sempre foi apaixonada por Edu e que agora quer ser feliz com ele. Adriana fica chocada e revoltada, acusa a mãe de egoísmo e preconceito. A discussão termina com Adriana chorando, enquanto Laurinha a critica duramente. Maria do Carmo comemora aliviada ao saber que finalmente está tudo resolvido. O advogado confirma que está tudo certo e explica que basta Caio assinar para que as ações passem oficialmente para o nome dela. Emocionado, Caio comenta que essa decisão já deveria ter sido tomada há muito tempo. Mariana admite que estava cega e manipulada por um bandido, e Maria do Carmo diz que sempre soube da verdade. Para ela, o mais importante é voltar à empresa. Mesmo sem ocupar a cabeceira da mesa, promete estar presente e dar muito trabalho aos adversários, arrancando risadas de todos. Laurinha conta a Isabelle que Adriana não a perdoou. Isabelle revela que Adriana pode terminar o noivado com Maneco, pois ela só queria casar para agradar a mãe. Gerson conta a Armênia sobre as ações de Maria do Carmo. Ela se revolta por ele ter escondido a verdade, mas Gerson afirma que não a traiu e sai arrependido. Guga questiona Edu, tentando entender como ele não se lembra de nada do que aconteceu, se é que aconteceu algo entre ele e Laurinha. Edu desconversa, diz que o assunto é confidencial e pede para não insistir. Incrédulo, Guga comenta que é estranho um branco tão grande, ainda mais sabendo que Adriana flagrou os dois se beijando, e imagina como ela deve estar se sentindo. Edu explica que foi por causa do porre, garante que não lembra de quase nada, mas diz que correu atrás de Adriana, mas não conseguiu falar com ela, pois precisa esclarecer tudo. Nesse momento, Edu atende o telefone e pede para a pessoa entrar. Curioso, Guga pergunta quem é, e Edu responde que é Laurinha, que logo chega fazendo drama, dizendo-se envergonhada e assumindo o papel de vítima. Adriana decide não voltar para casa e pede ajuda a Paula, que aceita apoiá-la, mas exige sinceridade. Adriana então revela que a convidou para morar com ela por armação de Jonas, deixando Paula chocada. Os acionistas atacam Dona Armênia, dizendo que ela foi ingênua e irresponsável, e afirmam que o enorme prejuízo é culpa dela, que deverá repor o dinheiro. Armênia se defende dizendo que analisou a ficha de Pedro de Oliveira e que o erro foi do setor de vendas. Renato apenas observa, satisfeito com o plano dando certo. Armênia afirma que a ficha estava errada e lembra que Renato também a viu. Ele reage exaltado, nega ter aprovado o financiamento e diz que até alertou. Gritando, acusa Armênia de assumir sozinha o negócio e afirma que uma presidente que comete esse erro deve ser afastada por incompetência. Nesse momento, Maria do Carmo entra na sala causando ainda mais tensão. Renato reclama da interrupção, mas ela anuncia que agora possui 15,83% das ações da empresa, pois as ações de Caio passaram oficialmente para o nome dela. O choque é geral, especialmente para Renato, que confere os documentos incrédulo. Maria do Carmo explica que os papéis comprovam sua entrada como nova acionista. Renato explode de raiva, mas Armênia pede ordem na sala. Com calma, Maria do Carmo pede que todos confiram os documentos e diz que é um prazer voltar a participar da empresa. Renato ironiza, acusa a armação e diz que Caio não tinha mais ações. Maria do Carmo esclarece que Caio recuperou as ações depois que Mariana, honestamente, devolveu o que havia recebido, e então ele as transferiu para ela. Os acionistas analisam os documentos e confirmam que tudo está legalizado. Furioso, Renato acusa roubo, diz que todos estão sendo enganados e abandona a reunião aos gritos. Armênia comenta que a cobra venenosa já foi embora, dá boas-vindas a Maria do Carmo e elogia sua firmeza. Maria do Carmo lembra que sempre foi osso duro de roer e comemora seu retorno. Fora da reunião, Renato manda Guida ligar para sua casa, já irritado e fora de controle. Guida provoca, lembrando que ele costuma descartar as pessoas quando não servem mais. Dr. Ademar chega dizendo que tem um encontro marcado com Maria do Carmo, aumentando ainda mais o clima de tensão para Renato. Paula não entende por que Jonas armaria uma situação contra ela.
Adriana fica nervosa, diz que talvez seja melhor contar tudo de uma vez. Paula insiste para saber a verdade, mas antes disso a campainha toca. É Jonas. O clima fica pesado, com trocas de olhares cheias de tensão entre os três. Laurinha se faz de vítima e diz que tudo saiu do controle porque ambos beberam. Afirma que foi uma loucura, mas que realizou um sonho antigo. Edu comenta que Adriana ficou arrasada, e Laurinha teme que a filha desfaça o noivado por ódio e vingança, dizendo que jamais será perdoada por ter se envolvido com ele. Edu apenas observa, incrédulo. Nissinha e Maneco trocam beijos em público quando um policial surge, repreende os dois e ameaça levá-los presos pela cena inadequada. Renato chega em casa transtornado, gritando com Mariana. Ao saber que ela transferiu as ações para Caio, perde o controle, a puxa com violência da escada e a joga no sofá, exigindo explicações. Assustada, Mariana diz que as ações eram dela e que ajudou o irmão por desespero. Renato parte para a agressão, machuca o braço dela e só solta quando Ângela aparece. Ferida e revoltada, Mariana diz que ele nunca mais tocará nela e se tranca no quarto. Ângela critica a brutalidade de Renato, mas ele a manda sair. Depois Ângela alerta Mariana sobre o perigo e sugere chamar Caio. Mariana recusa, dizendo que esse confronto com Renato era inevitável e que precisa enfrentá-lo. Enquanto isso, Jonas e Adriana discutem diante de Paula, que exige a verdade. Pressionado, Jonas revela que sempre foi ele quem a protegeu. Paula fica emocionada ao saber que ele esteve presente em sua vida, ajudando em silêncio, garantindo trabalho e apoio quando ela precisava. Jonas explica que usava a influência dos patrões para ajudá-la e que nunca revelou sua identidade para poupá-la de humilhações. Paula reconhece que ele foi, na prática, o pai que cuidou dela a vida inteira. Emocionados, os dois se abraçam. Maria do Carmo repreende Armênia por ter suspendido a reunião. Armênia explica que foi pressionada pelos acionistas, todos cobrando o rombo deixado por Pedro de Oliveira e responsabilizando ela pelo prejuízo. Diz que analisou a ficha e o cadastro parecia correto, inclusive já havia mostrado tudo a Maria do Carmo. Agora querem que ela pague sozinha pelos 30 carros. Maria do Carmo desconfia que tudo seja uma armação de Renato. Armênia concorda, mas Ademar lembra que é difícil provar, já que os carros sumiram e a polícia não encontrou nada. Armênia entra em desespero, e Maria do Carmo afirma que mesmo assim, Armênia errou ao fugir da reunião, pois uma presidente precisa enfrentar a crise. Maria do Carmo comenta que tinha ideias para a reunião e promete falar na próxima. Armênia sugere que ela volte a trabalhar na empresa, mas Maria do Carmo acha melhor pensarem em outra solução. Armênia comenta que ela é muito esperta, e o advogado diz que sua volta seria ótima. Depois, Maria do Carmo conversa com Guida, que relata o caos na empresa e diz que Armênia só piora a situação. Guida acredita que a empresa precisa urgentemente da volta de Maria do Carmo à presidência. Animada, Maria do Carmo convida Guida para um lanche e uma conversa.